A cimeira entre a União Europeia e a União Africana, 2 dias de debates intensos que reforçaram a parceria entre as duas organizações em várias áreas. Mas existem grandes diferenças na abordagem de uma das questões mais prementes a nível mundial. Com 11% da população totalmente vacinada, a África registra um atraso na luta contra a pandemia. Os líderes africanos acusaram a Europa de acumular doses de vacinas e denunciaram a recusa europeia em renunciar aos direitos de propriedade intelectual de vacinas e medicamentos. Estamos a falar da vida de milhões, centenas de milhões de pessoas e não da rentabilidade de algumas empresas. Não é aceitável que a África esteja sempre no fim da fila em relação ao acesso aos medicamentos. Para a República Democrática do Congo, o reforço dos sistemas de saúde locais é a grande prioridade. A pandemia exige solidariedade internacional. Isso implica assistência, colaboração nas áreas dos testes e da medicação, especialmente na produção de vacinas. Apesar dos investimentos europeus em África para lutar contra a Covid-19, a pandemia revelou a força das assimetrias. No início tivemos a impressão de que a Comissão estava muito interessada em falar com a África, mas depois, com a pandemia, a nossa visão de que havia uma parceria entre iguais foi posta em causa. As organizações da sociedade civil pedem a criação de uma parceria ao nível da saúde. É preciso apoiar o sistema de saúde africano para evitar que este tipo de pandemia se agrave, porque quando há uma doença num sítio, essa doença pode chegar a qualquer parte do mundo. Para chegar aos 70% de pessoas vacinadas em África contra a Covid-19 até ao final do ano, o ritmo de vacinação tem de ser 6 vezes superior ao atual. Equipa Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipa Olivia Paiva. Equipa Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514
843 6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Québec. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Olá a todos, na emissão de hoje continuamos a dar relevo às legislativas 2022. A diáspora tem o seu nome bem relevante no que questiona ao nome de Portugal. Por que não ir ao encontro até Lisboa com o presidente do Também Somos Portugueses, Paulo Costa, irá dizer de que maneira a associação foi importante para que os votos da diáspora tivessem o foco e o valor que lhe deve ser atribuído. Vamos então em conversa até Lisboa falar com o colega Paulo Costa. Bem-vindo, Paulo, é um gosto recebê-lo de novo no Canadá. Muito obrigado, também muito obrigado pelo convite e espero que estejam a sobreviver bem essa tempestade mesmo que estou a ter. É verdade, é verdade. É importante continuarmos a falar desta problemática dos votos, que a diáspora não está nada satisfeita. E o Também Somos Portugueses teve um papel importantíssimo nesta dinâmica, que o voto tivesse de facto o valor que deveria ter tido na realidade, na verdade, e então há aqui um trabalho que foi feito e muito bem feito por vós. Nós estivemos de facto a tentar incentivar as pessoas, um bocado em todo o mundo, contactar grupos de imigrantes espalhados como nós estamos, portugueses, não é? De Andorra ao Vietnã, ou de Angola ao Vietnã. Nós conseguimos, nós, e não somos só nós, não é? Todos os que estiveram a tentar incentivar os portugueses a votar, conseguimos o feito de, esta foi a votação recorde com o maior número de participação de portugueses no estrangeiro. Tem-se falado mais da parte negativa, mas esta é uma parte positiva que temos que realçar. Nunca votaram tantos portugueses no estrangeiro, 250.000, e queremos que seria até possível passarmos de 250.000 para 500.000 de portugueses a votar, se conseguirmos ultrapassar os problemas que ainda existem. Portanto, esta é essa parte positiva. A parte negativa, nós sabemos o que aconteceu, não é? A tentativa de anular 80% dos votos na Europa, e por pouco isso também apanhava fora da Europa, não aconteceu por pouco, porque iria acontecer também. E o que nós dissemos quase logo de início é que isso era intolerável. Não faz sentido nenhuma eleição dizerem que 80% dos votos não contam. Quer dizer, não pode ser, não? E, portanto, o que é que está a acontecer agora no ciclo da Europa, que é a repetição das eleições, foi o que nós pedimos e incentivámos a que acontecerem os recursos, um dos quais acabou por dar origem à reposição da democracia, no nosso entender, que é inaceitável dizer que 80% dos eleitores não contam e, portanto, haver esta repetição na Europa. Estes votos que foram nulos, não é verdade? 80% antigamente, ou anteriormente, na eleição que tivemos em 2019, diria 6%, e agora temos aqui um valor que é impensável, 80% de votos que não foram aprovados, não são votos aceites, são nulos. Como é que agora, Paulo, as pessoas vão ter vontade? Vamos ter de novo eleição, estamos a falar da eleição para a Europa.
Como é que as pessoas vão ter vontade de saber toda esta situação, de ir a voto novo? Há a problemática da distância, porque o que divide muitas vezes onde as pessoas estão situadas até ao consulado. Será que há interesse agora de irem de novo votar? É assim, nós vamos pedir às pessoas para votarem de novo, mesmo sabendo as deficiências que vão continuar a existir, porque achamos que é importante quanto mais pessoas votarem, mais importância é dada aos imigrantes. Aliás, devo dizer que a parte positiva desta barbaridade, como alguém lhe chamou, é que nós nunca tivemos tanta atenção dos mídias em Portugal a falar dos imigrantes. Nunca se falou tanto dos imigrantes e dos votos dos imigrantes. Portanto, temos que ter essa parte positiva. A outra parte positiva é nós estávamos realmente preocupados que o Tribunal Constitucional deixasse passar isto em branco. E isso é que seria muito, muito negativo. Ou seja, se o Tribunal Constitucional aceitasse que 80% dos portugueses no Círculo da Europa não contassem, isso era uma mensagem terrível para as pessoas. Com que vontade é que as pessoas, de facto, iriam votar se pensassem, mas o que é que eu vou votar se depois anula o meu voto? Não é? O facto de terem mandado repetir as eleições é uma prova de respeito pelas pessoas. E, portanto, embora haja aquela questão de porque é que eu vou votar, porque já sei qual é o resultado das eleições, já sei quem é que vai ganhar. Há essa questão. Mas, apesar disso, nós achamos que é importante que as pessoas votem para marcar a posição que nós estamos cá, nós contamos. E conseguirmos isso, acho que seria importante, apesar de já saber o resultado final das eleições, mas do Círculo da Europa, no fundo, as pessoas podem mudar de voto, não podem mudar de voto agora durante este tempo. Portanto, não é tudo contado quem vão ser os representantes dos portugueses da Europa. Mas eu acho que pode ser votar com orgulho. O meu voto, afinal, não foi anulado, o meu voto conta, e eu acho que isso é importante que tenha acontecido. Mas será que a diáspora vai ver da maneira como o Paulo exprimiu agora? Não tenho tanta certeza que as pessoas tenham vontade de votar, visto que não foi claro esta preparação para ir a uma eleição nacional. Nós, à distância, estamos aqui a contribuir, mesmo se já não tem peso aquilo que foi decidido. Pois, o não ter peso é que você pode pensar, ok, se calhar não faça assim tanta diferença porque já sabemos quem é que vai ser o governo em Portugal. É um facto. Mas, enfim, eu acho que pode haver alguma diferença, e se houver alguma diferença entre os votos que aconteceram e os votos que irão acontecer, acho que isso pode ser uma maneira dos portugueses estrangeiros dizer, olha, nós estamos cá para avalizar tudo e mais alguma coisa. Nós estamos aqui e temos opinião, e essa opinião pode mudar consoante o tratamento que recebermos. Eu acho que isso é importante que aconteça. Tenho que dizer também que o outro grande problema, para além dos votos anulados, não vai ser resolvido agora, que é as pessoas que não conseguiram votar porque não receberam o boletim de voto. Nós fizemos um inquérito a seguir às eleições e, segundo o nosso inquérito, das pessoas que responderam ao inquérito, 43% disseram que não tinham recebido o boletim de voto. Se nós fizermos assim umas contas e, portanto, como os ingleses dizem, educated guess, uma estimativa, pela nossa estimativa, cerca de 200 mil pessoas queriam ter votado e não conseguiram porque não receberam o boletim de voto. Isso também ainda é pior, de certa maneira, não é, do que os 157 mil em números. Isso é um assunto que nós vamos ter que resolver. Nós já tínhamos chamado a atenção para isto no relatório que fizemos nas eleições há 2 anos.
sabemos que estão em andamento umas soluções, porque a questão é, essas 200 mil pessoas ou não estão na morada certa porque já mudaram, ou porque têm morada em Portugal e não repararam que quando renovaram o cartão ficaram com a morada em Portugal, especialmente na Europa. É muito comum, as pessoas desesperam com os consulados, metem-se no avião e quando vão de férias aproveitam e renovam o cartão de cidadão e depois às vezes ficam com uma morada em Portugal e portanto não recebem o boletim de voto. Portanto, há um conjunto de razões, mas a consequência acaba por ser a mesma. Houveram pelo menos 200 mil pessoas que não conseguiram votar por causa de não terem recebido os boletins de voto. Isto também é uma coisa que tem que ser resolvida. A pergunta que eu lhe faço, Paulo, não é só o problema na Europa. Fora da Europa, vimos e sabemos de situações que são idênticas. Os votos que deveriam de ter sido enviados pelo correio, como disse bem, ficaram na entrada os envelopes dos edifícios porque as pessoas ou têm as caixas que não permite o acesso ou porque o carteiro foi entregar e não foi possível dar em mãos. O que se faz com votos que foram deixados ao canto da entrada de um edifício? Isto é crime? Porque tem dados pessoais. Mas O código de a barras. segunda pergunta que nós fazíamos no inquérito que fizemos foi exatamente o que é que tinha acontecido, o que é que não tinham votado, e daí as questões da morada que nós identificámos, não é? E os votos à partida, os boletins de voto, são registados. Portanto, aliás, houve várias pessoas que nós aconselhámos depois a irem aos correios, levantarem-nos porque estavam nos correios. Em alguns casos ficaram nos correios. Não é suposto nem deixarem na caixa do correio, era suposto receber. Como é que uma sonda normalmente funciona com o correio registado? Normalmente, pelo menos em Portugal, deixam um aviso. Em Inglaterra também muitas vezes deixam um aviso para levantar no correio. E era isso que deveria ter acontecido. Ou seja, se a pessoa não está em casa, correio registado, deixa um aviso, olha, tem correio, para levantá-lo à estação de correios mais próxima. É isto que nós esperaríamos que tivesse acontecido, mas que não aconteceu em muitos casos. Houve casos que os carteiros, não sei o que é que fizeram, disseram recebido, e as pessoas disseram, então, foram ver a aplicação, porque uma das coisas boas é que o Ministério da Administração Interna tinha uma aplicação onde uma pessoa podia tentar ver por onde é que andava o boletim de voto, e em alguns casos estava lá a dizer, olha, foi entregue, e a pessoa, eu não recebi nada. Portanto, isso que estava a dizer pode ter acontecido e aconteceu. Essa é uma das razões pelas quais nós defendemos muito o voto digital, que é o voto eletrónico à distância. Por causa destes problemas dos correios. Por exemplo, nós estávamos a falar com pessoas na Austrália, então haviam pessoas que receberam o boletim de voto, até o receberam, mas receberam 5 dias antes da data limite. Ou seja, era impossível, tendo recebido nessa data, era impossível eles conseguirem devolver a tempo. Mesmo assim, houve pessoas que tentaram, e nós falámos com o Ministério da Administração Interna, eles estavam-nos a dizer que fora do prazo já iam em algumas centenas de votos que tinham recebido, ou seja, de pessoas que mesmo assim tentaram e não conseguiram que o voto delas fosse registado porque chegaram fora do prazo. Vá lá, não foram muitas, mas por um que seja, para nós é inaceitável. Não é? É melhor 400, não sei exatamente o número certo, mas é melhor 400 em 258 mil do que um número maior. Mas qualquer número é inaceitável. Todos os votos têm que ser contados. Paulo, a pergunta que lhe faço é como é que se controla os votos? Eu recebo o meu envelope de novo. Vou votar ao consulado, mas por alguma razão eu enviei pelo correio. E vou ao consulado na minha má fé e vou votar. Como é que se controla isso? Não a deixam votar. Isso aconteceu por acaso a muita gente por boas razões, que não por más razões. Por boas razões, porque houve pessoas que não receberam o boletim de voto e então, olha, não recebi o boletim de voto, mas eu quero mesmo votar. Portanto, foram ao consulado para tentar votar. E não os deixaram. Porquê? Porque 2 meses antes das eleições, uma pessoa tinha que ter dito
se queria votar pelo correio ou se queria votar no consulado. E então, só essas pessoas que 2 meses antes, e na Europa foram 400 pessoas, apenas 400 pessoas, que 2 meses antes das eleições disseram que sim, senhor, que queriam votar no consulado e deixaram. Houve muita gente que tentou usar um método, esse método, e que não foi autorizado, que é outra coisa que também me choca. Nós achamos que ninguém deve ser impedido de votar. É extremamente chocante uma pessoa chegar, dizer, olha, sou eu, tenho aqui o meu bilhete, o meu cartão de cidadão, quero votar, não pode. Eu acho que é extremamente antidemocrático. Como é que isso pode ser evitado, que uma pessoa possa receber o boletim de voto pelo correio e votar, e depois ir ao consulado e tentar votar outra vez? É extremamente fácil. Eles, neste momento, têm as listas dos eleitores em computador. Portanto, eles validam os votos que são enviados pelo postal, chegam todos a Lisboa, são todos juntos e são todos contados e verificados. E então, o que se pode fazer é muito facilmente verificar se a pessoa que recebeu o boletim de voto por envelope, portanto, já votou presencialmente, porque essa contagem é feita 10 dias depois. E, portanto, é possível perfeitamente saber, ok, a pessoa votou presencialmente, ok, está contado, agora essa pessoa, recebemos o envelope dessa pessoa a tentar votar outra vez. Esqueça, esse voto é anulado porque essa pessoa já votou. Portanto, isso é fácil de controlar. Em suma, nisto tudo, nós sabemos que a única forma e a única solução é mesmo o voto eletrónico. É a melhor solução. Quer dizer, o que nós defendemos que as pessoas possam dizer e alterar a qualquer momento tem um problema para o voto postal, mas o que nós dizemos é que as pessoas devem poder escolher o método que acham melhor. Há pessoas, por exemplo, em Macau, nós estávamos a falar há pouco tempo com as pessoas de Macau. As pessoas de Macau têm ali consulado lá ao pé, não é? Macau é um território pequeno. E, portanto, para as pessoas que estão em Macau, o que faz mais sentido é votar presencialmente. Mas, mesmo as pessoas de Macau, pode acontecer o que está a acontecer agora, que é, estão fora de Macau e não os deixam ir por causa da pandemia. Uhum. E, portanto, o que é que acontece nesse caso? Essas pessoas que disseram que queriam votar presencialmente não conseguem ir fisicamente no local votar. Né? Aconteceu isso em muitos casos na Europa, pessoas que também foram trabalhar remotamente, pessoas da Suécia, por exemplo, foram a Portugal, ficaram lá pelo Natal e ficaram lá e depois teriam que ir votar à Suécia e não podiam. Portanto, nós achamos que quem quiser pode votar presencialmente, mas deve ter sempre a hipótese de votar eletronicamente, caso não consiga ir votar pessoalmente. Portanto, é uma questão no fundo, nós achamos que deve haver flexibilidade, a pessoa deve poder votar da maneira que quiser, e isso é fácil de controlar. Portanto, é dizer, ok, o voto que manda mais é o voto presencial. A pessoa está lá, esse é o que manda mais. E todo o resto não conta se uma pessoa votar presencialmente. Isso deve anular os outros todos. Ça arrive de se sentir tout croche. Parler, c'est commencer à aller mieux.
Mas a maior surpresa, eu acredito que todos nós, diáspora, ficámos perplexos em ouvir o Primeiro-Ministro pedir desculpas. O que não deveria ter acontecido, mas sim uma certa preparação antes de ter acontecido, porque a diáspora juntou-se e foi braço forte nisto tudo, ainda bem, e o Primeiro-Ministro sai e diz que pede desculpa. Acha que isto é funcional? Eu acho bem que ele tenha pedido desculpa, tem toda a razão para pedir desculpa. Devia se calhar pedir desculpa também, embora isso não seja propriamente do Primeiro-Ministro, mas da Assembleia da República. Se calhar o Presidente da Assembleia da República, os vários partidos na Assembleia da República deviam ter pedido desculpa por não terem corrigido ainda a lei eleitoral para tornar mais fácil. Não devia ser tão difícil votar, não é? Quer dizer, uma pessoa quando está em Portugal não é difícil de votar, embora ainda, mesmo em Portugal, há a questão que eles tentam resolver com o voto antecipado, que é, se a pessoa foi de férias, uma pessoa está deslocado, tem alternativas. Portanto, no estrangeiro também devia ser fácil de votar. Nós estamos a lutar por isso já desde 2015, já fizemos recomendações, já falámos com toda a gente, já explicámos quais é que são os problemas. Alguns problemas já foram corrigidos, nomeadamente a questão do recenseamento, que agora, pronto, está quase corrigido. Há uns problemas com alguns consulados que, quando mudam o cartão de cidadão, tiram a pessoa do recenseamento. Isso tem que ser corrigido, mas não apanha muita gente, felizmente. Mas o voto em si tem que ser mais fácil, não pode ser tão complicado. E isso, acho que os partidos políticos deviam pedir desculpa de ainda não terem corrigido isso. Eu diria que a Comissão Nacional de Eleições tem um papel relevante, mas o Governo tem uma responsabilidade acrescida. Nisto tudo, antes de se ir votar, antes de a eleição sair, deveria ter havido um propósito sério, onde a comunidade fosse orgulhosa. Portugal trabalha bem connosco, estamos fora do país, fazemos tudo pela nação. E agora o Primeiro-Ministro diz, desculpem, alguma coisa está a funcionar mal. Sim, ele não devia precisar de ter pedido desculpa, não devia ter conseguido que isto acontecesse. As leis eleitorais não dependem do Governo, dependem da Assembleia da República. Mas o Governo pode fazer propostas de lei. O Governo pode chegar à conclusão: olha, nós aqui no Ministério da Administração Interna, porque o Ministério da Administração Interna, nós falamos muito com o Ministério da Administração Interna, e eles estão a par dos problemas que existem. Alguns já corrigiram, nós tivemos grandes conversas com eles, e alguns, os que eles achavam que eram da responsabilidade deles, eles até foram corrigindo. Por exemplo, houve muitos menos por devoluções de envelopes comparados com o que aconteceu em 2019. Portanto, houveram correções agora. Mas o Governo podia ter apresentado um projeto de lei para corrigir a lei eleitoral, que é da responsabilidade da Assembleia da República, sim, mas sabendo o Governo que há problemas, sabendo o Governo quais é que são os problemas, porque eles já estavam identificados em 2019, podia ter feito uma proposta de lei à Assembleia da República, a dizer: nós sabemos que existem estes problemas, esta é a maneira que nós achamos que eles devem ser corrigidos, e isso não aconteceu. Muito obrigado pelo seu tempo. É assim que terminamos este momento de conversa com o presidente do Também Somos Portugueses, Paulo Costa. Informa e dá aqui este relevo. O que aconteceu com a diáspora? Muita tinta ainda vai correr. Esperemos que haja uma solução para tudo isto, porque nós merecemos esse respeito. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.